Pão, arroz, batata. Se você tem diabetes, pré-diabetes ou simplesmente quer perder peso, você já deve ter ouvido que esses alimentos são os grandes vilões. Quem aí já ouviu que precisa cortar tudo, zerar carboidrato e viver só de alface e brócolis? Mas vamos ser sinceros, esses alimentos são a base da alimentação da maioria dos brasileiros. É a nossa cultura. E boa sorte para quem está tentando cortar isso para sempre. Geralmente não funciona. Não é sustentável a longo prazo. A verdade e o que a ciência mais moderna vem mostrando é que você pode comer esses alimentos com segurança se você souber como comer. Esse é o segredo. Eu vou te mostrar nesse vídeo como evitar os picos de glicemia, como impedir a progressão do diabetes e como tratar o pré-diabetes sem precisar abrir mão dos carboidratos que você mais gosta. Vou te ensinar 5 medidas comprovadas pela ciência para você comer e consumir seu pão, seu arroz, sua batata e outros carboidratos de forma que eles não disparem o teu açúcar no sangue. Assiste até o fim para começar hoje mesmo a aplicar essas estratégias no teu dia a dia. Sou o Dr. Rodrigo Neves, médico há mais de uma década, com pesquisa em endocrinologia e metabolismo. Toda semana atendo pacientes que acham que precisam cortar arroz, pão e batata para controlar a glicose. Na maioria dos casos, o problema não é o alimento, é como ele é preparado, combinado e consumido. Vamos começar com uma das ferramentas mais poderosas e menos conhecidas na nutrição, o amido resistente. Quando você come um pão quente, um arroz feito na hora, aquilo é amido puro. Suas enzimas digestivas quebram aquilo que rapidamente em glicose e cai na corrente sanguínea, como uma bomba. Pico de glicose, pico de insulina. Se você faz isso todo dia, o caminho para a resistência insulínica e para a inflamação já está traçado. Mas o amido resistente se comporta diferente. O nosso corpo não consegue digeri-lo no intestino delgado. Então ele passa ileso e vai para o intestino grosso, onde age como uma fibra. Ele alimenta as bactérias boas do intestino. Essa fermentação produz ácidos graxos de cadeia curta, como butirato. O butirato melhora a tua sensibilidade à insulina, reduz a inflamação sistêmica e protege a parede do intestino. Como você transforma o arroz normal em amido resistente? O segredo é a temperatura. Os estudos mostram que se você cozinha o arroz, a batata, o macarrão e depois esfria na geladeira por cerca de 24 horas, ocorre um processo químico chamado retrogradação do amido. As moléculas de amido se reorganizam e ficam mais difíceis de digerir. E mesmo que você reaqueça a comida depois, grande parte desse amido resistente permanece. Ou seja, o arroz de ontem que dormiu na geladeira e você esquentou hoje dá um pico menor de glicose do que o arroz feito na hora. Você sabia disso? Deixe nos comentários que eu quero saber. Dica prática: não precisa comer comida fria. Cozinha seus carboidratos, guarda na geladeira e reaqueça no dia seguinte. O sabor é praticamente o mesmo, mas o impacto metabólico é muito mais saudável. E deixa eu deixar isso claro. Não estou falando para você requentar o mesmo arroz várias vezes, nem para comer no sábado o arroz que foi feito na segunda. Aqui é diferente. O amido é resfriado, fica mais resistente e dá menos pico de glicose. O segundo princípio para evitar os picos de glicose: não coma carboidrato sozinho. Raramente devemos comer carboidratos isolados. O que você come junto com pão ou arroz muda drasticamente a resposta do seu corpo. Estudos mostram que adicionar proteína a uma refeição rica em carboidrato pode reduzir a resposta da glicose em até 50%. Gorduras boas também ajudam porque atrasam o esvaziamento gástrico. A comida sai mais devagar do estômago e a glicose entra mais devagar no sangue. Pãozinho puro é uma escolha ruim. Pão com ovo mexido, muito melhor. Arroz puro é pico de glicose. Arroz com feijão e uma carne é o pico muito mais suave. Outro segredo na combinação é o ácido.
O ácido do vinagre ou do limão ajuda a inibir as enzimas que quebram o amido. Quando for comer a saladinha antes do prato principal, adicione um pouco de limão. Ele vai segurar o pico glicêmico da tua refeição. E falando em salada, será que as ordens dos fatores alteram o produto? Na matemática não. Na digestão altera tudo. Se você tem no prato salada, carne e arroz, qual você come primeiro? A maioria das pessoas mistura tudo e começa pelo carboidrato. Se você começa pelo pãozinho ou pelo arroz, você joga glicose pura no estômago vazio. A absorção é rápida, o pico é alto. Agora, se você come primeiro as fibras da salada e os legumes, depois a proteína e a gordura, você cria uma rede de proteção no intestino. Quando o carboidrato chegar por último, a absorção é muito mais lenta. Mesma comida, mesma caloria, mas com uma resposta hormonal completamente diferente. A regra de ouro: come primeiro a salada e os legumes, depois as proteínas como frango, como carne ou ovo, e por último o carboidrato. Alguém já fazia desse jeito sem saber dos benefícios? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Terceiro princípio: não deite no sofá. Imagina que você acabou de almoçar aquele pratão de macarrão. O que dá vontade de fazer logo depois? Deitar no sofá, mas não faça isso. Estudos mostram que uma caminhada de apenas 10 minutos imediatamente após a refeição é um dos remédios mais potentes para baixar o açúcar no sangue. Por que caminhar funciona? Porque quando você caminha, você ativa um músculo específico na panturrilha, chamada sóleo. E o sóleo é uma potência metabólica. Ele consegue queimar glicose por longos períodos sem se cansar. Quando você caminha logo depois de comer, esse músculo suga a glicose que está entrando na corrente sanguínea para usar como energia, antes que ela tenha chance de fazer um pico e sobrecarregar o pâncreas. Não precisa ser intenso, 10 minutos, qualquer ritmo, já funciona. E tem outro ponto sobre o músculo e glicose que pouquíssimas pessoas conhecem: o quadríceps, o músculo da coxa. É o maior grupo muscular do corpo e possui muitos receptores de insulina. Imagina que o teu músculo da coxa é uma grande esponja. Se você tem coxas fortes e desenvolvidas, você tem uma esponja grande, pronta para sugar o açúcar no sangue assim que você terminar de comer aquele carboidrato. Se suas pernas são finas ou fracas, você não tem onde estocar essa energia. A glicemia sobe, a insulina dispara. Pernas fortes não são questão de estética, são seguro de vida contra diabetes. Reserva 3 dias por semana para malhar as pernas, hein? Quarto princípio: escolha bons carboidratos. Quando for comer carboidrato, foca na qualidade. Muita gente diz que carboidrato é tudo igual, mas não é. A forma como o alimento é processado dita a velocidade de absorção. Pensa numa fogueira. A farinha branca refinada é como serragem. Você joga no fogo, explode numa labareda alta e apaga rápido. Isso é o pico de glicose e a fome que vem logo depois. O grão integral, a aveia, o feijão, a batata com casca, são troncos de madeira. Queimam devagar, liberam energia de forma constante e duradoura. Sempre que puder, escolha a versão mais inteira, menos processada, com mais fibras. A fibra é o antídoto do carboidrato ruim. Quinto princípio: não coma tarde. A nossa sensibilidade à insulina é maior de manhã e vai caindo ao longo do dia. À noite, o pâncreas quer descansar. Além disso, à noite começa a produzir melatonina, o hormônio do sono. E a melatonina interfere diretamente na secreção de insulina. Se você come um prato de macarrão às 10 horas da noite, seu corpo não consegue processar aquela glicose do mesmo jeito que faria no almoço. Açúcar alto no sangue à noite prejudica o sono e acumula ainda mais a gordura. Tentar fazer a última refeição pelo menos 2 a 3 horas antes de dormir. Resumindo, você não precisa ter medo de comida. O terrorismo nutricional que muita gente por aí prega gera estresse. O estresse também sobe a glicose. Você pode comer o teu arroz, feijão e a sua batata
Usa o truque da geladeira para criar o amido resistente. Nunca coma carboidrato sozinho. Come a salada antes de tudo. Movimente-se 10 minutos depois de comer e tenha pernas e coxas mais fortes. E evita o consumo pesado de carboidratos à noite. Se esse vídeo foi útil, compartilha com alguém que acha que precisa parar de consumir e cortar carboidratos para controlar a glicose. Provavelmente o problema não é o que está no prato, é como o prato é montado. Se inscreva no canal, toda semana tem ciência como essa para você. Te vejo no próximo vídeo.